E então vamos continuar com o estudo do livro Alimentação e Evolução Espiritual, capítulo 8, terceira parte. É um livro que foi escrito por Edson Ramos de Siqueira, é um livro que nos apresenta, eu estou a repetir isto porque estou a ver que há aqui gente pela primeira vez, apresenta-nos um estudo profundo sobre a relação existente entre a alimentação e a nossa evolução espiritual, que é o grande objetivo da nossa vida. A sua análise vai nos fazer compreender que a prática dos ensinamentos espíritas irá inevitavelmente levar-nos a mudar a maneira como nos alimentamos e ampliando assim a nossa responsabilidade perante a vida. Edson diz-nos que a Terra se encontra numa fase de transição, ou seja, vamos mudar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa transição implica a necessidade de profundas modificações espirituais que envolvem acentuadas mudanças comportamentais em todos os sentidos imagináveis. Precisamos de emergir das profundezas do oceano das ilusões e abrir os corações e mentes para a realidade da vida do espírito no universo. Não cabe mais a inércia espiritual para aqueles que já têm acesso às informações objetivas e concretas disponibilizadas pela literatura espírita e pelos conhecimentos científicos gerados neste planeta. Entre os comportamentos que devem ser modificados urgentemente, a eliminação das carnes dos nossos cardápios destaca-se. Amar o próximo como a si mesmo não pressupõe a eliminação das vidas para atender os nossos arcaicos desejos gastronómicos. Não devemos carregar sentimento de culpa, pois a inclusão da carne na nossa dieta é cultural e milenar. Mas é chegado o momento de uma reflexão profunda para que as mudanças sejam naturais e, consequentemente, verdadeiras. Continuação do capítulo 8, que nos fala dos pensamentos dos grandes mestres e de personalidades mundialmente conhecidas a respeito dos animais. Relembramos Buda, Pitágoras, Heródoto, Maomé, Leonardo da Vinci. E hoje começamos com Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu no ano de 1182, na cidade de Assis, em Itália. Seu verdadeiro nome era Giovanni de Pietro di Bernardone. Seu pai era um comerciante de tecidos, muito rico e bem posicionado na sociedade da época. Francisco vivia em meio à abundância. Tentou seguir os passos do pai no comércio, mas não mostrou grande aptidão. Em 1201, iludido pela busca de status, engajou-se numa guerra em que foi feito prisioneiro por vários meses. Uma vez libertado, voltou para casa extremamente debilitado, em face do tempo que permaneceu enclausurado. A partir de então, começou a mudar seus pensamentos e comportamentos. Em 1206, com 24 anos, abandonou os privilégios da burguesia e a vida boêmia. Vendeu tudo o que tinha para doar aos pobres e leprosos, facto que originou sério conflito com o pai, que o deserdou. Passou a viver com muita simplicidade. Fundou a ordem dos frades menores, ou franciscanos, e com uma amiga, Clara, Santa Clara, fundou a ordem das damas pobres, ou clarissas. Francisco era uma pessoa que pregava a paz, muito amoroso, alegre e humilde. Amava os animais e a natureza como um todo. Era, portanto, vegetariano. Sua visão profunda acerca da natureza e do homem envolveu a sociedade da época, tendo tido grande influência na filosofia da Renascença. Ele foi uma luz que brilhou no mundo. Desencarnou em 1226, aos 44 anos.
Alguns dos seus pensamentos estão transcritos em seguida. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Francisco de Assis é um dos marcos da humanidade na esfera do amor pelos animais, aos quais chamava de irmão. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos animais se necessitam de ajuda. Toda a criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegida. Todos os seres são iguais pela sua origem e seus direitos naturais e divinos em seu objetivo final. Não te envergonhes se às vezes animais estejam mais próximos de ti do que pessoas. Eles também são teus irmãos. Vamos ver Voltaire. Seu nome, François-Marie Arouet. Nasceu em 1694 e desencarnou em 1778. Escritor e filósofo francês. Passou a ser conhecido por Voltaire quando foi preso por cerca de 1 ano na Bastilha, em função de suas características reacionárias e das anedotas que tratavam de conspirações. Não foi um gênio da filosofia, tendo-se destacado, no entanto, como homem de espírito arguto, agitador cultural, divulgador de ideias. Ultrapassou os muros das universidades e disseminou o questionamento filosófico no âmago da sociedade. Dentre tantas obras escritas, publicou, em 1764, o Dicionário Filosófico, com ideias revolucionárias, críticas ao Estado e à religião. Nesse livro, ele escreveu Carta a Descartes, na qual critica a sua teoria sobre os animais não passarem de máquinas. René Descartes, que nasceu em 1596 e desencarnou em 1650, foi um filósofo, físico e matemático francês que buscava provar a existência do próprio eu e de Deus, daí a sua célebre frase, penso, logo existo. Eis a carta de Voltaire. Que ingenuidade, que pobreza de espírito dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem, nada aperfeiçoam. Será porque falo que julgas que tenho sentimento, memória, ideias? Pois bem, calma. Vês-me entrar em casa aflito, procurar um papel com inquietude, abrir a escrivaninha, onde me lembro tê-lo guardado, encontrá-lo, lê-lo com alegria. Percebes que experimentei os sentimentos de aflição e prazer, que tenho memória e conhecimento. Vê com os mesmos olhos esse cão que perdeu o amo e procura-o por toda a parte com ganidos dolorosos. Entra em casa agitado, inquieto, desce e sobe e vai de aposento em aposento e, enfim, encontra no gabinete o ente amado, a quem manifesta sua alegria pela ternura dos ladridos, com saltos e carícias. Bárbaros agarram esse cão
que tão prodigiosamente vence o homem em amizade. Pregam-no em cima de uma mesa e dissecam-no vivo para mostrarem suas veias mesentéricas. Descobres nele todos os órgãos de sentimentos de que te gabas. Responde-me, maquinista, teria a natureza organizado nesse animal todos os órgãos do sentimento sem objetivo algum? Terá nervos para ser insensível? Portanto, já vimos Assis, Voltaire. Reparem aos anos que isto foi e como eles já pensavam sobre os animais. E nós, séculos à frente, ainda o que fazemos aos animais. Vamos ver Charles Darwin. Charles Robert Darwin, naturalista inglês, nasceu em 12 de fevereiro de 1809 e desencarnou no dia 19 de abril de 1882. O conhecido e reconhecido Darwin, que demonstrou à humanidade o processo de origem e evolução da vida na Terra, também compõe certamente a galeria dos espíritos de elevada lucidez que se colocaram além de seu tempo e deixaram subsídios suficientes para a mudança de paradigmas milenares. Mas quem se coloca além de seu tempo é incompreendido por parcela significativa da população, submersa nas profundas, escuras e frias águas da ilusão. Assim, em pleno século XXI, há ainda quem discorde da teoria evolucionista, preferindo escurar-se na puéril fantasia criacionista. Em 27 de dezembro de 1831, Darwin partiu a bordo do navio hidrográfico inglês Beagle, sob o comando do capitão Robert Fitzroy, para empreender, ao longo de 5 anos, uma das maiores viagens de estudos já realizadas, tendo circunnavegado a Terra ao longo deste período. Colheu enorme quantidade de materiais e informações que lhe permitiram formular a teoria da evolução. Tendo sido estudante de teologia, além de medicina, partira para a grande viagem como arraigado criacionista. Porém, ao regressar à Inglaterra, já possuía a convicção evolucionista. Em 1838, ele desenvolveu a teoria da seleção natural, todavia consciente de que outros cientistas haviam sido excessivamente punidos por terem sugerido ideias similares. Hesitou em publicá-la. Somente 20 anos depois, 1858, diante da informação de que o cientista Alfred Russel Wallace havia chegado a resultados semelhantes, Darwin decidiu publicar seus trabalhos. Em 1859, lançou o livro que abalaria o meio científico e religioso, A Origem das Espécies. Esta obra provocou uma controvérsia pública, tendo o corpo científico da Igreja de Inglaterra reagido contra. Muitas pessoas previam que a visão de Darwin a respeito da natureza eliminava a distinção entre o homem e os outros animais ditada pela Igreja. Neste primeiro livro, sobre a questão da evolução, ele não mencionou a evolução humana. Apenas 12 anos depois, em 1871, publicou a obra A Descendência do Homem, na qual afirmou que os parentes vivos mais próximos de nós são os gorilas e os chimpanzés. Foi o suficiente para ser ridicularizado pelos jornais ingleses. Mais de 150 anos depois, desde a publicação do primeiro livro, A Origem das Espécies, e a celeuma continua não no meio científico, mas sobretudo no religioso. A seguir, alguns pensamentos de Charles Darwin. O homem que tem coragem de desperdiçar uma hora do seu tempo não descobriu o valor da vida. Transformei-me num tipo de máquina de observar factos e formular conclusões. A ignorância gera mais frequentemente confiança do que o conhecimento. São os que sabem pouco e não aqueles que sabem muito que o afirmam.
de uma forma categórica que este ou aquele problema nunca será resolvido pela ciência. Se o mistério da pobreza não for causado pelas leis da natureza, mas pelas nossas instituições, grande é o delito. Na história da humanidade e dos animais também, aqueles que aprenderam a colaborar e a improvisar foram os que prevaleceram. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Não consigo convencer-me de que um Deus, caridoso e omnipotente, teria propositadamente criado vespas parasitas com a intenção expressa de alimentá-las dentro dos corpos vivos de lagartas. A humanidade não gosta que os animais a quem tornamos nossos escravos sejam considerados nossos iguais. Devemos reconhecer, como me parece, que o homem, com todas as suas nobres qualidades, ainda sofre em sua prisão corpórea e indelével marca de sua humilde origem. A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Nos humanos, algumas expressões, como o arrepiar dos cabelos sob a influência de terror extremo, ou mostrar os dentes quando muito furioso, dificilmente podem ser compreendidas sem a crença de que o homem existiu um dia numa forma mais inferior e animalesca. Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais. Nas suas faculdades mentais, os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Esta última afirmação do cientista Darwin, exarada no século XIX, foi comprovada pela ciência dos séculos XX e XXI. Ou seja, os outros animais também são sencientes, quer dizer que são seres que sentem. É este um ponto de referência fundamental e determinante para aqueles que buscam entender o porquê do clamor dos integrantes dos movimentos pró-vegetarianos. O pai da teoria da evolução das espécies foi mais além quando escreveu o pensamento a seguir, citado por Franz de Waal na sua obra Eu Primata, porque somos como somos. Assim manifestou-se Charles Darwin. Todo e qualquer animal dotado de instintos sociais bem definidos inevitavelmente adquirirá senso ou consciência moral, assim que suas faculdades intelectuais se tenham tornado tão bem desenvolvidas ou quase tão bem desenvolvidas quanto no homem. Trata-se de uma colocação extremamente profunda, efetuada há mais de um século por um espírito de visão privilegiada. Sua essência vem ao encontro de todas as evidências existentes na atualidade, provenientes das mais distintas origens, espirituais ou científicas. Cabe também citar do mesmo livro de Franz de Waal um questionamento que se alinha à filosofia darwiniana, efetuado por Stephen Jay Gould. Gould foi paleontólogo e biólogo evolucionista norte-americano, tendo também escrito várias obras sobre história da ciência. Conforme a Wikipédia, ele é considerado um dos maiores divulgadores científicos do seu tempo, tendo lecionado zoologia na Universidade de Harvard. Eis a colocação de Gould, que evidencia a magnífica percepção de um indivíduo que usou os conhecimentos científicos da biologia para expressar uma profunda questão espiritual. Porque nossa perversidade deveria ser a bagagem de um passado simiesco e nossa bondade unicamente humana? Por que não procurar a continuidade com outros animais também para as nossas características nobres? Reforça-se a tese de que se alimentar dos cadáveres de seres sencientes é sintoma de obscuridade
de nossa visão espiritual. Buscar subterfúgios para justificar este hábito é atentar contra a própria consciência. Pronto. Perante isto, podemos concluir que já há alguns séculos atrás a visão destes seres, a visão destes espíritos, que era extraordinária. Nós, uns séculos à frente, em que a ciência evolui, mas parece que nós, humanos, parámos no tempo ou então até retrogradamos, mas sabemos que nós, como espíritos, não regredimos. Portanto, aqui alguma coisa está mal. Portanto, acho que está na altura de abrirmos os olhos. Eu, se calhar, quando foi proposto este livro, eu fiquei um bocado cético e até talvez na minha primeira apresentação disse que nunca tinha visto nenhum atleta de alta competição que não se alimentasse de carne vermelha. Portanto, é mentira. Há uma série deles, eu fui pesquisar e encontrei uma série deles, atletas vegetarianos, que ganharam provas, fizeram 800 corridas sem perder nenhuma. Por exemplo, houve o exemplo de um barreirista norte-americano, o Edwin Moses, que fez perto de 800 corridas sem nunca ter conhecido o sabor da derrota. Portanto, foram muitos anos a correr e a ganhar. Portanto, meus irmãos, está nas nossas mentes este passo que é um grande passo para a humanidade. Muito obrigado por me terem escutado.